idosa. Ninguém quer ser idosa. A mulher, eu não vou usar madura não, eu vou usar idosa mesmo. Porque só a idade cronológica também nos ajuda a nossa maturidade. Porque a gente precisa passar pelo processo, por todas as coisas que a idade cronológica nos dá, e a gente vai ser o quê? Experientes. E daí o que acontece? Quando alguma jovem vier falar alguma coisa para nós, a gente vai dizer bem assim, eu vou falar com propriedade pela minha experiência. Tati fez isso ontem, aliás, ontem, quero parabenizar a coordenação. A mensagem de ontem à noite foi maravilhosa. Vocês viram que a mensagem ela não foi dita por uma pessoa só ontem à noite? E ontem a mensagem foi grandiosa. E Tati falou com uma propriedade. E eu falei para ela, você falou com tanta propriedade. Por quê? Porque ela vive isso. Né? Ela é Priscila, é esposo dela. E é isso que a gente faz. A experiência nos ajuda a falar com propriedade. Se você não tem conhecimento, se você não estuda, se você não presta atenção, se você não recebe da palavra de Deus, você não consegue falar com propriedade. Porque você fica com medo de falar alguma coisa de errado. Daí está ali Carol, está ali Mari, aí diz, o que eu vou falar aqui? As mulheres mais experientes, né? O que eu vou falar? Se eu falar alguma coisa de errado aqui, elas vão saber, vão detectar logo. A experiência, a exposição, a entrega, o conhecer da palavra de Deus é que nos baliza, é que nos dá coragem, é que nos dá força. Ninguém aqui que não sabe costurar vai pegar uma roupa para alguém, para costurar, para fazer, para uma pessoa que vai para um casamento. Mônica, quem anda em casamento demais? Mônica, eu vou fazer sua roupa para o casamento. Como? Se eu não sei nem comecei a costurar agora, que meu filho entrou no quartel. Aí tem que fazer algumas coisinhas. Mas como que eu vou fazer? Eu não consigo fazer. Mas daí, se você tem uma costureira aqui, ela olha para a Mônica, ela olha e ela vai saber quais as medidas. Por quê? Experiência. E às vezes a gente não quer dizer que tem a idade, que está chegando, que envelheceu, por que não? Se a gente tem bagagem, se a gente tem conhecimento, se a gente tem experiência. E é justamente, olha, nesse texto de Tito, Paulo mandou Tito lá para Creta porque existia uma batalha ali dentro. Estavam aparecendo o quê? Pessoas pregando a palavra diferente da graça. E aí Paulo soube disso, então ele disse, eu não posso ir, eu vou mandar Tito como sendo a representação dele. Olha o que o texto diz, que Paulo fala. Paulo, escravo de Deus e mensageiro de Jesus, fui enviado para trazer à fé aqueles que Deus escolheu e ensinar-lhes a conhecer a verdade de Deus. A espécie de verdade que transforma a vida. Aí ele diz, para Tito, que é verdadeiramente meu filho nas coisas do Senhor. Dei-o aí na ilha de Creta, a fim de que você pudesse fazer tudo quanto fosse necessário para ajudar cada uma das igrejas. Dai a fortalecer-se e pedir-lhes que nomeasse em cada cidade pastores que seguissem as instruções que eu lhe dei. Tito, porque é Tito 1, mas eu usei os versículos separados. É Tito 1, 2, 5, 10 e 11. Não é uma sequência. Porque o contexto é grande, né? Daí eu peguei. E ele falou assim, olha, para essa batalha eu vou precisar de
Kenegdas. E ele, vou precisar de pessoas que me ajudem. Ele chamou homens para isso e chamou as mulheres para isso. Né? Ele chamou homens e ele disse assim, olha, que seguissem as minhas instruções. Paulo disse lá que é o mensageiro da verdade. Olha a propriedade. Não é altivismo, não é, eu sou o melhor, não. É propriedade. Paulo foi chamado para trazer a mensagem da graça. E daí ele diz, olha, selecione os pastores. Agora não me traga daqueles que eu vou fazer o que eu quero, não. Eu vou dar uma orientação e ele diz, não vou fazer assim, não. Eu vou fazer do meu jeito. Ele não me traga desse, não. Traga daqueles que vão fazer exatamente o que eu vou dizer. Porque em uma batalha, a gente não pode ter brechas. A gente não pode ter situações que, não vou ser tão dura não, como eu estava pensando logo no começo, mas eu vou minimizar. Não pode ser assim em uma batalha. Se você baixa a cabeça na batalha, se você dá um passo para trás, o inimigo, ele lhe toma. E a gente fica o quê? Abatida. Então, na batalha, você tem que ter propriedade. E foi isso que Paulo disse. Eu quero que vocês tragam isso. Olha o que ele fala, acho que é no versículo 11. E é preciso fazer-lhes... vou falar anteriormente, acho que é 10 e 11. Pois há muitos que se recusam a obedecer. Isto é verdade, especialmente entre aqueles que dizem que todos os cristãos devem obedecer às leis judaicas. Ou seja, ele estava proclamando a graça de Deus, mas existiam aqueles que vamos continuar lá com a lei judaica. E Paulo disse, não, já passou. Nós estamos em outra dispensação. A mensagem é a graça, favor imerecido. E ele diz, isto porém é uma conversa absurda. Ou seja, Paulo diz, não se cogita mais falar sobre isso. Não falar, quero dizer, ensinar. Vamos usar a palavra melhor. Não é um absurdo ensinar sobre isso. Que se torna as pessoas cegas à verdade. E é preciso fazê-lo cessar. Olha a importância da questão espiritual. Famílias inteiras já foram desviadas da graça de Deus. Esses mestres estão apenas atrás do dinheiro de vocês. Tito foi a representação firme de Paulo ali em Creta. Paulo instruiu a Tito a ensinar, ou seja, a regimentar para a batalha da preservação da mensagem da graça. As mulheres idosas de Creta, as exequenégricas, força, ajuda indispensável, elas foram chamadas. Olha o que Tito fala em Tito 2, 4 e 5. Essas mulheres mais idosas, experientes, firmes, conhecedoras da palavra, devem instruir as mulheres mais jovens a viverem sossegadamente e amarem o marido e os filhos, e a serem sensatas e ter a mente pura, gastando seu tempo em seus próprios lares, sendo bondosas e obedientes ao marido, de maneira tal que a fé cristã não possa ser citada, criticada por aqueles que a conhecem. Quando eu falo isso, eu não estou falando somente de obedecer o que o homem diz, mas fazer a missão que o Senhor nos trouxe. Usar da sabedoria, usar da estratégia, usar do conhecimento da palavra, ser usada pelo Espírito Santo. Se você precisar confrontar com sabedoria ao seu marido, ao seu filho, faça com sabedoria. Mas você não pode ser conivente. Essa palavra foi muito forte no meu coração. Nós não podemos ser coniventes. Vamos deixar para lá. Se está confrontando a palavra, se não está segundo a palavra, se não está direcionada pela palavra, se não está baseada na palavra, nós precisamos tomar
tomar coragem. Gente, eu não estou falando de briga, de confusão. Eu não estou falando disso, eu estou falando de sabedoria, de orar pelos homens, de orar pelos filhos, de sentar para conversar uma vez, 2, 3, 4, 5, quando for necessária, porque a gente não pode desistir, porque nós somos tão resilientes, porque nós somos tão encorajadas, porque Deus nos criou assim. Não é de nós, não. Nós temos essa habilidade de estarmos com TPM, não é, Mônica? Com TPM e com as nossas limitações, estar no climatério, estar na menopausa. A gente deixa de fazer alguma coisa, a gente deixa de fazer alguma coisa em nosso lar, a gente deixa de trabalhar, a gente deixa de, a gente mesmo, por meio do Espírito Santo, ficar fazendo aquele raio-x em nós. Nós fazemos isso conosco. Então, isso não é uma habilidade humana. Vem da criação. Nós somos força e ajuda indispensáveis. Nós não podemos, da força do Espírito Santo, nos abater, mas nós também não podemos ser coniventes. A gente veio para ajudar o homem naquilo que ele não pode. Naquilo que ele não pode. E se a gente foi chamada para encorajar, para falar com o nosso esposo, falar com... Eu falo também para as mulheres de pastores, viu? Eles são pastores, mas eles são homens. E vocês são as Kenedas dele. Lá na intimidade. Não vai chegar no público, pelo amor de Deus. A gente nem precisa fazer isso adentro, mas não vai chegar no público. Mas lá na intimidade do lar, conversar, mostrar, explicar coisas que ele não está vendo, mas que você está vendo, porque o Espírito Santo de Deus lhe capacitou para isso, você vai fazer. Você é ajuda indispensável para o seu esposo, antes dele ser pastor. E nós somos também para os nossos. E nós precisamos ter isso certo na nossa mente. A nossa experiência precisa ser levada. Por que esse congresso está aqui hoje, em 2026? Começou há 4 anos atrás essa conferência? Não. Começou há muito tempo atrás. E se não tivessem as mulheres idosas para encorajar, para inspirar as mais novas, esse congresso estaria aqui? Essa conferência estaria aqui? Não. Legado. E se a gente não atentar, a palavra de Deus, ela está. Quem era que ensinava as crianças? Os filhos. Né? Quem que ensina os filhos? Quem é que dá orientação em casa quanto à questão espiritual? Também nós. Por isso que ele chamou as mulheres idosas para fortalecer, ensinar as mulheres mais novas. Para que o caráter cristão, lembra que ele diz, não deixa essa mulher ficar de porta em porta, não. Não deixa essa mulher deixar os afazeres da casa dela, não. Orienta para elas, que elas têm que ter os afazeres domésticos e não perder tempo de porta em porta. Caráter moral. Então, nós, idosas, vamos dando essa orientação. Elas não querem ouvir. Não se importe. Vá pedindo a estratégia, a sabedoria, para você poder falar para elas. Porque daqui a pouco não, porque isso não vai acontecer. Se a gente não se mantiver assim, a palavra e os valores morais da mulher vão ser estagnados. E é nosso comprometimento, é nossa responsabilidade. Está conversando uma conversa que não tem nada a ver, minha amada, vamos compartilhar a palavra. Olha, vamos ter um tempo de leitura da palavra. Eu faço uma leitura devocional com uma irmã de lá da igreja, ela é nova. E a gente faz o quê? Vamos fazer uma leitura? Pega um livro. Eu faço uma leitura com Maria Cleidiane também. Pega um livro e vamos otimizar o nosso tempo de leitura, de conhecimento da palavra. Influenciar, né? Para que elas possam
crescer. Então, na batalha, eles precisavam de pessoas fortes, comprometidas. E nós, mulheres, somos as exércitos dele. Nós precisamos ser ajuda a indispensável. E a proclamação da palavra também. Os nossos filhos, as nossas amigas, as instruções que a gente vai passando para outro. Efésios 4,16 diz assim: e ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte cumpra a função específica. Uma ajuda para o crescimento, para ajudar as demais a crescer. Então, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Nós estamos aqui na conferência. Quando a gente chegar lá, cada um no seu lugar, a gente não vai falar somente do que foi bom usar as roupas, do que foi bom a comida, do que foi bom compartilhar com as irmãs. Primeiro a gente compartilha algo que Deus falou no seu coração. Depois você diz, é maravilhoso encontrar as irmãs, abraçar, beijar. É um acolhedor. Eu gostei da dinâmica, eu gostei do lanche. Depois que você compartilha algo que Deus falou ao seu coração. Então, até que Cristo volte, estamos em batalha. E não devemos nos distrair ou nos ocupar em situações infrutíferas. Perder tempo, a gente não está mais para isso. Perder tempo com coisas que não frutifiquem, que não edifiquem. Precisamos cumprir a função de inspirar a próxima geração. Ter um caráter irrepreensível e manter viva a mensagem da graça. Chega da gente ser considerada como fofoqueiras, viu? Chega da gente ser vista como as mulheres são fofoqueiras. No meio dos homens não tem fofoca, mas no das mulheres tem. Chega! Acabou com isso. E quem acaba com isso somos nós. Nos posicionando, mudando de direção, mudando de posicionamento. Nós precisamos mudar essa nossa visão. E outra coisa, parar também de sermos conhecidas como as mulheres barulhentas, rixosas, descontroladas, faladeiras, grita, fala alto, essas coisas todas. Nós somos equilibradas no Senhor. O Espírito Santo de Deus está em nós. E a gente sabe hoje qual é a nossa missão. Nós somos as exércitos do Senhor. Mulheres fortes, que têm uma ajuda indispensável. Então, nós louvamos ao Senhor, né, por essa oportunidade de compartilhar a palavra. E eu vou deixar para as irmãs Hebreus 12, versículos 2 e 3. Que eu já mencionei, não tem como não mencionar. Esse é um versículo que me fortalece. Mantenham o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que depois ia ter. E agora está sentado no lugar de honra ao lado do trono de Deus. Se vocês querem evitar se sentirem desfalecidas e cansadas, se vocês quiserem evitar se sentirem desfalecidas e cansadas, pense que ele suportou com paciência enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com eles. Por isso, não desista de proclamar, não desista de ser inspiradora, não desista de continuidade, não desista de falar, agora tudo com moderação e com sabedoria, guiadas pelo Espírito Santo. A nossa missão inclui inspirar em nosso lar, na sociedade e na igreja. As mulheres de Tito, eu coloquei elas como sendo as nossas orientadoras, nossa inspiração dentro da igreja.
né, de levar essa palavra às jovens da nossa igreja, ser exemplo para as jovens da nossa igreja olhar para você e não somente dizer, eu acho a irmã, deixa eu dizer o nome de outra pessoa, Lenina aqui, vamos dizer outra irmã, qualquer outra irmã, desculpa que não lembro de todos. Tá aí? Tá. Eu gosto do look dela. Aí, você viu a irmã Leninha? Vi. Eu gosto tanto do look dela. Não quero ser vista. Não que não seja bom, né? Se vestir bem. Mas como a gente está falando de forma espiritual, queira ser vista como, eu gosto da irmã Leninha, eu gosto da irmã fulana de tal, porque ela sempre tem uma palavra encorajadora. Ela sempre tem uma palavra do alto. Ela sempre menciona um texto bíblico nas falas dela. Ela sempre dá uma orientação, um aconselhamento. Ela é uma Débora, ela é uma Dorcas, ela sempre está ali pronta para ajudar. Ela é uma Jael, né, dentro da sua simplicidade dela, mas aí desenvolvendo que o Senhor queira ser vista desta maneira. Esqueça essa questão de roupa, de cabelo, de estilo. O estilo está aqui dentro. Espiritualmente, em nosso caráter, em nosso modo de agir, de viver. Em Romanos 16, Paulo ele faz um agradecimento a vários cooperadores dele na obra, no capítulo 16 de Romanos. E daí, ele deixou as mulheres de lado. Não. Paulo agradece pela cooperação no ministério a Febe, que foi a primeira, viu? Lá no versículo. Febe, Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, Perside, a mãe de Rufo, Júlia e a irmã de Nereu. E ele diz, todas elas cooperaram no ministério. E ele fala de forma peculiar, né? Pessoal de cada uma. Mas eu gostaria de estar nessa relação. Vou cooperar na obra do Senhor. Essa é a coroa lá da mulher virtuosa. Ele diz o que no versículo 31? A mulher, olha, está vendo o que a menopausa faz? Não. Bota aí. Olha aí a cabeça. E é um texto conhecido, viu? Ou é 31 ou é 30. Olha a Bíblia aí, porque não há Bíblia. Qual que é o capítulo 31, ou capítulo 31, é o versículo 30. Vê se é o 30, é o 31. É isso aí. É o 30. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão. E a beleza não dura para sempre. Entende? A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em Deus. Eu vou ler e quando a gente chegar no finalzinho, todas nós vamos falar em uma só voz, tá bom? Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer ao Senhor. Profundidade. Deus nos criou capazes e inspiradoras. Somos as Esbel Kenega. Força, ajuda indispensável, alívio, lealdade, abrigo, alento, conforto, autenticidade, coragem, sensibilidade, experiência, exemplo. Vamos deixar o nosso legado bondosas, solidárias, cuidadosas e zelosas. Esse é o nosso papel.
dentro da visão espiritual, dentro do que Deus reservou para as nossas vidas. Lembrem-se, a palavra coragem é algo muito, muito, muito importante para nós. Sacrifício e coragem. Não esqueçam isso. Sacrifício e coragem. E nós somos mulheres que entendem ao tempo. Amém. Obrigada pela oportunidade. O que aconteceu com Cícera? Ah, tá. O que aconteceu com Cícera? Olha, Jael teve na sua limitação, da sua sensibilidade toda, ela deixou ele dormir e ela pegou o quê? E onde está essa estaca? Lá fora? Na tenda dela. Na tenda. As armas internas. Obrigada, estava aqui. E na tenda dela. Aí você pensa, como é que essa mulher tão frágil conseguiu colocar uma estaca aqui? A estaca passou a têmpora dele e ficou no chão. Quem construía, quem armava as tendas eram as mulheres. Ela tinha força o suficiente para fazer isso. Ah, obrigada, porque eu gostaria muito de falar isso, mas eu não anotei. E aí ela afundou, cravou a estaca na têmpora dele, né? Aqui do lado dele. Daí, quem aparece? Barak. Agora, procurando, porque ele sabia que Cícera tinha desaparecido, procurando ele, né? Será que ele passou por aqui? Ó, Jael, eu sei quem você procura. Venha ver. Venha ver onde ele está. Não chegou lá. Oh, eu matei. O texto não fala isso. Ele só viu, o texto diz que ela falou o quê? Eu sei quem você procura. Venha que lhe mostrarei. E quem estava lá? O inimigo opressor de 20 anos. Morto. Coragem, sacrifício e coragem. É isso que a gente precisa fazer. Principalmente em nosso lar. Principalmente em nosso lar. Matar, sacrificar o inimigo. E esse inimigo, eu não estou falando de Satanás não só, viu? Eu estou falando das questões íntimas do lar. Eu estou falando das... agora eu já concluí, viu? Eu estava tentando. Mas maus sentimentos, são os inimigos. A mentira, o que é falso, o perfil de perfeição que não existe, mas a gente aí monta e quem está de fora olha a beleza e pensa. Coragem para matar esse tipo de inimigo. Nós não podemos ser coniventes com coisas e situações que a gente olha em nosso lar, percebe, o marido nem percebe, né? Mas a gente percebe e a gente precisa ter coragem e sabedoria. Não fique falando, que aquela verdade, ela agora começa a escorrer. A pessoa fica tão cansada, bicho, só fala nisso, só fala que o filho está assistindo... aquele negócio de japonês. Anime. Não. Anime. Olha quem sabe responder. Olha quem sabe. Anime, né? Antes eu ficava pegando. Porque esse negócio de anime é uma coisa horrenda. Irmãozinho, né? Olha, é tanto sangue, é tanta coisa má, tanta direção má nessas figuras. E eu ficava ali. Eu mandava, olha lá, eu mandava eles desligarem. Desliga isso daí, não quero isso aqui em casa não. Não era assim não, era mais forte. Não quero isso aqui em casa, porque isso daí é do demônio, não sei o que. Aí eles, cara de paisagem. Aí quando você viu, estava assistindo no celular, ou então estava colocando ali, quando eu aparecia na sala virada, é isso que a gente não quer? A gente não quer isso. A gente quer uma consciência. Consciência, entender, dizer assim, eu não quero isso para a minha vida.
E daí a estratégia de ter sabedoria para conversar assim, em tempo certo. E eu sei que as irmãs compreenderam esse nosso chamado, né? Daí, a Daezé Keneta, uma mulher que tem força e que tem uma ajuda indispensável. Não fique com essa expressão, eu não sou a Mulher Maravilha. Você não é realmente. Você é mais do que isso. Você é além do que isso. Espiritualmente falando. A Mulher Maravilha realmente é enfadonha. Mas a Ezequiel do Senhor, que desenvolve várias coisas, ela vai fazer isso com leveza. Porque o Espírito Santo de Deus é quem vai me conduzir. Amém? Nós louvamos ao Senhor. Deus, nós agradecemos a Ti por mais esta oportunidade. Nós louvamos ao Senhor, porque o Senhor tem reservado grandes coisas para as nossas vidas esses dias. Nós queremos te agradecer porque nós já sabemos que a base para a nossa vida é glorificar ao Senhor. E sabemos que nós precisamos ter uma visão espiritual. Deixar, ó Deus, as escamas caírem dos nossos olhos. Deus nos tira da visão terrena e nos coloca, ó Deus, da visão espiritual, como Colossenses fala. Pense nas coisas lá do alto, onde Cristo está à direita de Deus. Deus, continua nos direcionando, continua falando conosco, continua, Deus, desenvolvendo o teu querer, a tua vontade em nós. Não sejamos somente ouvintes, ó Pai, da tua palavra. Nos ajuda. Nos ajuda a sermos praticantes. Em nome de Jesus. Amém.